Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a nossa sequência de videoaulas. Antes de nós adentrarmos ao tema, nós queremos agradecer muito aos irmãos, às irmãs que têm de uma forma ou de outra nos ajudado assistindo às nossas videoaulas, compartilhando, deixando também o seu like aí. É de suma importância que você faça isso para que o vídeo alcance o maior número de pessoas. E todas aquelas que têm eventuais dúvidas que possam ser sanadas acerca do assunto, assistindo essas aulas, eles poderão aí diminuir as suas dúvidas que muitas vezes surgem na sua caminhada de fé, tá bom? Hoje o tema da nossa aula é tricotomia humana. O que quer dizer isso? São os três elementos que formam o ser humano: espírito, alma e corpo, tá? Diante disso, nós poderíamos fundamentar a nossa aula no livro de Gênesis, logo no seu primeiro, segundo capítulo, né, em que quando Deus ele resolve formar o homem do pó da terra, sopra em suas narinas o fôlego de vida e o homem torna-se alma vivente, como é de conhecimento de todos nós, muitas pessoas já estudaram, já pregaram, já falaram sobre isso aí. Então, para algumas denominações religiosas, o homem não é tricótomo, o homem nada mais é do que dicótomo, ou seja, formado por uma parte física, tá, e uma parte espiritual, que muitas vezes essa parte espiritual é chamada de espírito e outras vezes chamada de alma. Tá? Então há essa controvérsia diante dessa situação. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida, eu queria fundamentar nossa aula de hoje na primeira epístola que Paulo escreveu aos crentes de Tessalônica, né, 1 Tessalonicenses, tá, que se encontra no seu capítulo 5, versículo 23, tá bom? Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente e que todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe que nesse versículo o apóstolo Paulo está falando dos três elementos, espírito, alma e corpo? Agora o mais interessante é que essa letrinha E, entre esses termos, como ele diz aqui, que sejam preservados o vosso espírito e a vossa alma e o vosso corpo, essa letrinha aí, ela tem uma função muito especial. Ela é uma conjunção coordenada por adição. O que quer dizer isso? Quando se coloca essa conjunção coordenada por adição, ou conhecida como conjunção coordenada aditiva na gramática da língua portuguesa, ela dá a ideia de soma, né? E não a ideia de sinônimo, como espírito e alma. Ele está dizendo aqui que existe um espírito, existe uma alma e existe um corpo. E somado esses três elementos, forma-se o homem. Tá? Então é isso que nós queremos passar para você aqui. Não somente isso, para que você também tenha um embasamento bíblico, quando Jesus ele estava prestes a ser crucificado, começar a via dolorosa, começar todo o seu processo, tá, de sofrimento, existem na Bíblia passagens, tá, nos evangelhos, que falam acerca do espírito, da alma e do corpo de Jesus. Se você abrir, tá, em João capítulo 13, versículo 21, você vai ver que Jesus ele fala acerca do sofrimento no espírito, tá? No caso de Jesus que nós estamos falando. Quando você abre Mateus capítulo 26, versículo 38, você vai ver que Jesus está falando do sofrimento da sua alma. E quando nós lemos Marcos capítulo 15, versículo 15 ao 20, você vai ler sobre o sofrimento físico de Jesus. Então você tem aí exatamente, tá, os três elementos que compunham a pessoa de Jesus e que são os três elementos que compõem a natureza humana. Diante disso, a gente não pode excluir, retirar esses versículos da Bíblia ou da outra interpretação, porque são elementos que foram colocados aqui para dizer que o homem realmente é formado por espírito, por alma e pelo corpo. Agora, a gente precisa falar de cada uma dessas partes aí, sendo que o homem é formado por espírito, por alma e por corpo. Cada um desses elementos, ele tem uma função específica, tá bom? Então, o seu espírito tem uma função específica,
A sua alma tem uma função específica e o seu corpo tem uma função específica. Então vamos à função do espírito, tá? O espírito, tá? Ele tem a função da consciência, ele tem a função da comunicação e ele tem a função do discernimento. Tudo bem? Daqui a pouco eu volto a explicar isso aí. A função da alma, sentido, ou seja, sentimento, intelecto e vontade. Tudo bem? Acerca do corpo físico do homem, sensação, locomoção e instinto, tá bom? São os 3 elementos que caracterizam cada uma das partes que formam o ser humano, e cada uma delas detém um tipo de propriedade, tá joia? Se você vê agora o homem formado por espírito, por alma e também por corpo, tá? O que acontece? Quando Deus formou o ser humano, ele colocou esses 3 tipos de elementos no ser humano. E ele formou o universo físico. Quando Deus formou o universo físico, ele precisava colocar um elemento físico no mundo para que ele habitasse legalmente no mundo. Esse tipo de elemento se chama corpo humano. Tá? E aí, esse corpo humano ele não poderia estar na Terra, no elemento físico, sem que ele tivesse um elemento sobrenatural. No caso, a alma e no caso, o espírito. No caso da alma, que é o nosso centro do sentimento, da vontade, das emoções, é a alma, a nossa alma, que detém todo o sentimento, desejo e vontade. Só que você percebe que a alma, ela não é um elemento físico, ela é um elemento espiritual. Só que o desejo parte dela. Só que como ela não tem legalidade para estar na Terra, porque só pode estar no elemento físico aquele que é físico, então ela precisa de um corpo para expressar os seus desejos. Então os seus desejos são expressados no corpo físico. Daí ela tem a legalidade para habitar aqui na Terra ou habitar no plano físico dentro de um corpo humano. Então, para você entender, quando a pessoa ela chora e você olha para o rosto de uma pessoa, tá? Quem está triste é a alma. Só que você não consegue enxergar a tristeza da alma. Você consegue enxergar a tristeza da alma através, tá, do rosto da pessoa entristecido. E muitas vezes até com lágrima. Da mesma forma, você não consegue enxergar uma alma alegre. Você consegue enxergar através do corpo, que é manifestado exatamente o sentimento da alma. Dito isso, agora faltou o espírito. O espírito humano, tá, é uma parte que Deus deixou para que nós tivéssemos uma ligação direta com Ele. De que forma, pastor? Da forma seguinte: quando o Espírito Santo ele vem sobre a pessoa, tá? Ele vem habitar exatamente no espírito humano da pessoa. E aí, o que acontece? Ele começa a trabalhar no espírito humano do ímpio para que haja uma conversão da alma. Então, o que acontece? Quando a pessoa que é ímpia, ela não aceita Cristo como único, suficiente Salvador, a alma dela continua praticando os atos que acha que são corretos, porque são os atos pecaminosos. Longe de Deus, fazem atos pecaminosos. Então, o Espírito Santo, quando ele vem sobre a vida da pessoa, ele vai começar a trabalhar a alma, mas a partir do elemento chamado espírito humano. Então, ele vem, desce sobre o espírito humano e, através do espírito humano, o Espírito Santo, ele convence a alma do homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí, o corpo humano, que é comandado pelo sentimento, desejo e vontade da alma, ele para de realizar os atos físicos pecaminosos. Então é fácil de entender. O Espírito Santo vem sobre o espírito humano e ali ele faz o processo do convencimento da alma, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Logo, a alma ela não vai mais agora ceder,
as vontades que ela tem do pecado, e aí ela começa agora a querer praticar os atos de justiça. Logo, isso ele é irradiado e correspondido no corpo humano. Então, o homem, quando ele aceita Jesus, o corpo humano dele já não vai mais praticar exatamente os elementos do pecado, porque a sua alma foi convertida por causa do convencimento do Espírito Santo que habitou no espírito do homem. Tá bom? Mais uma pergunta que a gente poderia levar em consideração. Mas e a pessoa que nunca aceitou Jesus? Né? E no momento da morte ela clama a ele. Será que ele é salvo? Sim, ele é salvo. Sabe por quê, pessoal? Porque o Espírito, além dele desenvolver esse processo, né, do fôlego de vida, ele é o elo direto do homem com Deus. Porque se Deus não deixasse esse Espírito no ser humano, ele não teria essa ligação com Deus. É por isso que você entende que a pessoa às vezes passa a vida inteira pecando, fazendo tudo de errado. Mas quando ela chega no último momento, que o médico diz que ela está com uma doença fatal, ou realmente vai passar por um processo que não há nenhum tipo de chance, né? A primeira coisa que ela fala é: orem por mim, Senhor me salva, Senhor me perdoa. Por quê? Porque é nesse momento que o Espírito que está dentro dela está fazendo o processo de ligação direta com Deus. Porque se ele não tivesse esse processo de ligação, o Espírito, ele não poderia clamar a Deus. Então Deus ele deixa essa parte em todo ser humano. E alguns entendem isso, aceitam a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem morar sobre a vida dele e faz exatamente o processo daquela conversão, para que ele seja convencido do pecado, da justiça e do juízo. E aquelas pessoas que nunca aceitaram, nunca tiveram o desejo de aceitar a Cristo, mesmo no último momento, elas ainda têm o privilégio da salvação, porque elas clamam a Deus, porque o Espírito ainda está ali e é o processo de ligação, e quando ela faz isso exatamente com sinceridade, Deus perdoa essa pessoa e logo ela é salva, tá bom? Isso aí se chama ato de justiça e de misericórdia de Deus, tá bom? Tudo bem? Vou passar para vocês aqui um mapa mental para vocês entenderem, mas nós vamos continuar nossa aula, tá? Agora perceba o seguinte: esses três elementos que nós temos aqui, olha, esses três elementos aqui, que é o espírito, a alma e o corpo do homem, tá? Eu coloquei aqui, tá bom? O desenho da pombinha, para que você soubesse que é aí que ela vem habitar. O Espírito Santo vem habitar aí, e aí convence a alma, tá? A alma do ser humano, que detém todo sentimento, intelecto e vontade, e aí a alma sendo convertida, tá? Isso aí irradia para o corpo. Aí a sensação, locomoção e instinto são submetidos à vontade da alma, que foi convertida pelo Espírito Santo, tá bom? Agora perceba que em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e Jeremias 23, 29, eu queria trazer para vocês aí uma informação muito importante. Abra comigo lá, Hebreus 4, 12 e Jeremias 23, 29. Hebreus 4, 12 primeiro. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Perceba que coisa interessante, pessoal. A palavra de Deus, ela está falando exatamente que ela divide alma e espírito e corpo humano. Então, leia comigo agora, que eu já vou dar a explicação, em Jeremias, que nós lemos aqui, 23, 29. Não é a palavra de Deus como fogo, pergunta o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Pessoal, a palavra de Deus, tá? Ela é um martelo que esmiuça a penha. O que acontece então? Quando a pessoa muitas vezes ela vai à igreja, tá? Todo culto há a necessidade de apelo, porque é nesse momento em que a palavra está sendo pregada e entre a palavra do pregador e o ouvido do pecador, existe um que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a pessoa muitas vezes ela está ouvindo a palavra ali.
Então o Espírito Santo ele está convencendo, né, a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então o que acontece? Quando a pessoa está pregando, o pregador está pregando, a palavra ela é um martelo que esmiuça a prenha, né? Está esmiuçando o coração duro do pecador. E aí, quando a pessoa se deixa, né, porque ela tem livre-arbítrio, quando ela se deixa agora converter, o coração dela é quebrado, desmanchado. E aí você vê muitas vezes que a pessoa começa a chorar, não é verdade? Por quê? Porque ela está se permitindo convencer. Então, o Espírito Santo vem sobre o espírito da pessoa e ele começa a trabalhar. E aí a palavra pregada começa a esmiuçar o coração de pedra da pessoa. E aí a alma dela, que é o centro do sentimento, do intelecto, da vontade, como ela é sentimental, ela começa a chorar. E você vê lá a pessoa sentada na nave da igreja chorando. Aí você faz o apelo. Quando você faz o apelo, aquela pessoa automaticamente ela levanta a mão. Por quê? Porque a alma não consegue levantar a mão. A alma só expressa o desejo de aceitar a Cristo. Mas a manifestação é através do corpo físico. Então a pessoa aceita Jesus levantando a mão. Então está aí o processo, tá, do espírito, da alma e do corpo. Então, quando você estiver na igreja pregando, você tem que se lembrar que há necessidade do apelo após, tá bom? A palavra. Porque o Espírito Santo, ele vai vir sobre o espírito da pessoa, convencer a alma dele do pecado, da justiça e do juízo. A alma vai se tornar sentimental, entender a palavra. A pessoa começa a chorar e ela levanta a mão para aceitar a Cristo como o único, suficiente Salvador. Está feito o processo da salvação do ser humano através do espírito, da alma e do corpo. Então é por isso que o apóstolo Paulo, tá, na epístola que nós lemos na introdução, ele diz que deve permanecer irrepreensível o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Agora veja, só para a gente terminar aqui, tá bom? O que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 22. Depois que a pessoa passa por esse processo, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Tá bom? Então é isso que nós queríamos falar para você, que esse processo, tá, de conversão, ele precisa passar pelos três elementos: espírito, alma e corpo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem sobre o espírito humano, ele está aperfeiçoando o espírito humano para que o espírito humano, juntamente com a alma e juntamente com o corpo, possam se tornar irrepreensíveis para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado. E continue assistindo as nossas aulas aí, dando seu like, compartilhando. Qualquer dúvida você pode mandar, que na medida do possível nós estaremos dando a resposta aí, tá bom? Muito obrigado, fiquem na paz, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Tchau!